Olá, pessoal! Nesse módulo 6, a gente vai ver o processamento de imagens coloridas. A gente vai fazer agora uma atividade prática. A gente viu aqui na apostila dois modelos de cor. O modelo RGB, que é definido pelo cubo RGB, um espaço tridimensional como esse aqui, e a gente viu também o modelo HSI. E a gente viu que a grande vantagem do modelo HSI em relação ao modelo RGB é que o modelo HSI decompõe as componentes de cor, saturação e intensidade, ao contrário do modelo RGB, em que essas três componentes estão unidas dentro do cubo RGB. Vamos dar uma olhada no nosso programa, então. Então, aqui no Octave, a gente vai dar uma olhada aqui no programinha, no script número 6, e a gente vai iniciar aqui com os nossos comandos já conhecidos. A gente vai trabalhar nesse vídeo com essa imagem aqui, ó, galo.jpg. Vamos executar aqui e vamos ver a imagem. Então, olha lá, a gente percebe aqui que essa imagem ela tem um baixo contraste. Ela está esmaecida. Então, a gente vai ver como aplicar um contraste aqui nessa imagem colorida, usando os dois modelos de cor, o RGB e também o HSI. Então, primeiro aqui, a gente já viu, ó, o que a gente está fazendo? A gente está decompondo, né, a imagem nas suas componentes R, G e B. Ó. Vamos executar. Executamos. Depois, a gente está aplicando aqui, ó, lembra da função IMAdjust? Eu estou aplicando aqui um realce linear a cada uma dessas bandas aqui, ó, a banda R, G e B, e estou chamando de RR, GR, BR. Vamos executar aqui? Ok. Executamos. Agora eu estou criando uma nova variável chamada IMGR, IMG realçada, R de realçada. Ó, a gente já viu essa funçãozinha também, ó, cat 3RRGRBR. O que eu estou fazendo? Eu estou recompondo, né, a figura colorida. Eu tinha uma imagem colorida aqui, decompus nas bandas RGB, apliquei o realce por contraste linear a cada uma delas e agora eu estou recompondo e vou fazer a exibição. Vamos lá. Olha aí, ó. Vamos comparar, né? Uma com a outra, ó. Tá? Então a gente tem a nossa imagem realçada usando o modelo RGB. Nesse modelo, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar o realce a cada uma das imagens monocromáticas que compõem a minha imagem colorida. E agora, no modelo HSI. O modelo HSI, as equações para fazer a transformação para o modelo HSI estão lá na apostila, tá? Elas estão aqui, ó. As equações para passar de RGB para HSI e de HSI para RGB. Aqui no Octave, ele trabalha com um modelo de cor ligeiramente diferente, que é o HSV. Continua sendo o Hue saturação e saturação, né? Ou seja, matiz e saturação, mas o V, em vez de intensidade, é o valor, tá? É praticamente a mesma coisa, mas a banda de intensidade ela é calculada de uma maneira um pouco diferente do que a gente tem lá no HSI. E a função reservada aqui para o Octave é o RGB2HSV. Então a gente quer transformar aqui, né? Transformar a nossa imagem IMG que está no espaço RGB, né? Nossa imagem colorida para HSV. Então vamos executar aqui, ó. Ó, executamos. Agora, quem será que é essa imagem HSV aqui? Vamos dar uma olhada? Rules
HSV. Olha lá. Ela é do tipo double. Ela tem 1.678 linhas por 1.356 colunas e 3 dimensões. Ou seja, eu tenho aqui nessa imagem, eu tenho a composição da matiz, saturação e também do valor, né? Vamos dar uma olhada em cada uma delas, ó. Aqui nessa linha, o que eu fiz? Em vez de eu separar antes a HSV, né? Eu estou já separando ela dentro da minha função IMShow, ó. Eu poderia vir aqui, né, e escrever o seguinte: H recebe HSV, todas as linhas, todas as colunas, componente H. Poderia fazer aqui, ó, S recebe HSV, todas as linhas, todas as colunas, componente S, e V igual a HSV, todas as linhas, todas as colunas, componente V. Eu poderia fazer isso aqui. Aqui eu estou fazendo essa chamada diretamente, ó, dentro da função IMShow, tá bom? Então, a gente nem precisa executar esses outros comandos aqui. Vamos dar uma olhada, então? Vamos executar aqui, ó. Então tá lá, ó. A gente tem a componente V, a componente S e a componente H. No Octave, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para mim, ele vai representar, né, a componente H, que é a componente de cor, ela recebe um ângulo, né, de 0 a 360 graus. Esse ângulo, na verdade, ele está representado entre 0 e 1. O Octave vai representar todas essas componentes entre 0 e 1. Então, aqui a gente tem essa componente H, que seria a codificação da cor. Aqui, a componente S, que me dá a saturação. Quanto maior o número, aqui, o valor da saturação, mais pura é a cor, né? Estão vendo aqui que está variando de 0 até alguma coisa aqui, ó, 0,6, vai até 1, mas o 1 não aparece na escala, né? Então, essas três cenas aqui, elas estão codificadas entre 0 e 1. E aqui a componente valor, que se assemelha, né, bastante a uma imagem monocromática, tá? E o que a gente pode fazer aqui agora para aplicar um realce a essa imagem? A gente pode, ou basta, que a gente aplique esse realce na componente de valor. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou, de novo, tá? Usando funções dentro de funções aqui, ó. Eu estou chamando uma função IMAdjust, que é a função para calcular o realce, né? Dentro dessa função, eu estou chamando uma outra função, ó, o int8, para converter esse valor em um int8. Veja, para eu aplicar essa função IMAdjust, os meus dados têm que estar no intervalo de 0 a 255 e tem que ser do tipo int8. A gente já viu que o nosso HSV não é, ó, ele é do tipo double, tá? E a gente já viu também que ele está no intervalo entre 0 e 1. Então, a gente tem que fazer essa conversão. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, HSV, todas as linhas, todas as colunas da componente 3, que é o valor, estou multiplicando por 255. Ela já está em double, né? A gente já viu aqui, ó, ela já é double. Multiplico por 255 para transferir o intervalo, né? Transformar o intervalo que era de 0 e 1 para 0 e 255. E em seguida eu converto aqui em o int8 e aplico a minha função para realçar. Vamos executar aqui. Vamos dar uma olhada em quem é o VR lá agora, ó. Olha lá. Então a gente tem na classe o int8,
né? 8 bits, e o tamanho aqui preservado, né? Se a gente der uma olhada aqui, vamos dar uma olhada na variável, lá no editor de variáveis. Olha aí, nós temos os valores, então, né? Não estão mais na escala 0 e 1, estão na escala 0, 255. Então, vamos voltar lá para o nosso editor. A gente já aplicou o realce, né? Nessa imagem aqui, na imagem V. A gente pode até exibir ela, né? Vamos exibir essa imagem? Vamos exibir aqui. Para a gente dar uma olhada nela. Tá aí a nossa imagem realçada, né? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai substituir a componente original, ó, V. Olha aqui que eu estou fazendo, ó, HSV, todas as linhas, todas as colunas, na componente valor. Eu estou substituindo pelo quê? Olha só, eu estou primeiro aqui transformando de int8 para double, né? E em seguida eu estou dividindo por 255. Por quê? Lembra que estes valores aqui, ó, estavam entre 0 e 1? Né? Então, eu transformei para 0, 255 só para aplicar a função IMAdjust. Agora eu estou fazendo o retorno. Eu quero, então, eu preciso voltar o intervalo 0 e 1 de novo. Então, eu estou substituindo aquela componente. E aqui na IMGR2, né, realçada 2, olha só, estou aplicando a função inversa. HSV 2 RGB, HSV para RGB. E quem que eu estou entrando aqui como argumento? A minha imagem HSV. Vamos dar uma olhada, então? Vamos executar lá, F9. Aí. Então, a gente tem aqui a imagem realçada pelo método HSV, usando matiz, saturação e valor. E a gente tem aqui, ó, a imagem realçada usando RGB. Percebam que no método HSV, a gente não altera a cor, ó, a gente não altera a matiz, tá? A matiz permanece inalterada, a gente só mudou o valor. Da mesma maneira, se a gente quisesse, a gente poderia alterar a saturação e só a saturação, tá bom? Então é isso, pessoal.